Hoje nós vamos falar sobre conteúdos matemáticos, do ensino fundamental, da disciplina prática pedagógica 2. É, Mais especificamente, o assunto vai ser cálculos algébricos e equações do primeiro grau, né? São assuntos que nós vemos lá no oitavo ano do ensino fundamental 2, quando o pessoal está começando a trabalhar com as variáveis incógnitas. Antes de mais nada, é bom destacar, né, habilidades que vão ser utilizadas no decorrer dessas aprendizagens, né? E especificamente tem uma habilidade da BNCC que vai ser desenvolvida, que é essa que eu deixei destacada aí, a EF08MA06, né? Que ela é específica para o oitavo ano do ensino fundamental da área de matemática, né? E ela é descrita da seguinte forma: resolver e elaborar problemas com equações do primeiro grau com uma incógnita e sistema de equações lineares do primeiro grau com duas incógnitas, utilizando estratégias diversas, como a substituição ou a adição e subtração. Essa habilidade ela abrange um pouco, ela entra um pouco no assunto de equações lineares, só que para a gente é interessante essa parte do começo, né, que ela fala sobre equações lineares do primeiro grau, com uma incógnita, né? Mas de certa forma, os sistemas lineares eles vão seguir o mesmo intuito, né? Você vai encontrar duas incógnitas, né, diferentes da equação linear do primeiro grau. Antes de destacar alguma coisa, a gente precisa entender primeiro o que é variável incógnita, né? Que a gente já ouviu falar muito isso, nessas palavras incógnita e variável na matemática, né? Na matemática, o x e o y eles são letras bem utilizadas, né? A gente vê frequentemente essas letras em algumas expressões, né? É, Elas são usadas para representar valores desconhecidos ou variáveis em equações. Aí que está a questão, né? É, Quando a gente tem é, uma expressão dessa forma aqui com igualdade, a gente pode ver o seguinte, que 2x mais 3 é igual a 7. Nesse caso aqui, o x ele está assumindo o papel de incógnita, como vocês estão vendo aqui nessa setinha. Por quê? Porque é, vocês podem substituir esse x por qualquer valor. Vamos supor um 6. Vou colocar um 6 aqui no lugarzinho desse x. Se eu fizer 2 vezes 6, ele vai ser 12. Isso aqui vai ser 12 mais 3. E 12 mais 3 é 15. Só que a gente tem uma igualdade aqui. 15 não vai ser igual a 7, né? Por aí vocês já podem perceber uma coisa, né? Esse x, ele não pode ser qualquer valor. Ele tem que ser um valor específico. Se eu colocar um 10 ali, ele não vai ser 7. Se eu colocar um 3, ele não vai ser 7. Se eu for substituindo valores aleatórios, né, ele não vai ser igual a 7. Então, quando nós temos uma sentença com igualdade, a gente quer encontrar um x específico para resolver essa equação. É isso que a gente chama de incógnita. É um valor fixo, específico, que a gente quer encontrar, um valor desconhecido. Nesse caso aqui, o nosso x ele vale 2, né? Porque 2 vezes 2 dá 4, mais 3 é 7. Ou seja, 7 igual a 7, a igualdade ela é respeitada e mantida. Então essa é a ideia de incógnita, né? Eu tenho um valor fixo, desconhecido, que eu vou tentar descobrir através de algumas propriedades da matemática. Quando a gente vai para esse lado aqui, a gente vê que o x ele se comporta de uma maneira diferente. É, Aqui o x ele assume um papel de variável. O que é que isso quer dizer? É variar. Isso quer dizer que o x ele pode assumir qualquer valor que você queira que seja conveniente para determinada situação. Mas antes, né, de dar prosseguimento, a gente precisa entender o que é que são expressões algébricas, né?
Expressões algébricas elas são combinações de números, variáveis e operações matemáticas. Elas podem representar relações e cálculos matemáticos. Abaixo nós temos alguns exemplos, né, de algumas expressões algébricas. 3x mais 2y, 5a ao quadrado menos 4b, x mais 2, x menos 2. Todos esses são expressões algébricas que as letras, né, como a gente vê, elas assumem um papel de variáveis, né, porque elas não estão respeitando uma igualdade, né, para poder ser incógnita, como nós vimos antes. Já na parte das equações de primeiro grau, né, eles são conhecidos como equações lineares. São equações matemáticas em que o maior expoente das variáveis é igual a 1. Essas equações elas envolvem uma ou mais variáveis e podem ser resolvidas para encontrar valores dessas variáveis. Alguns exemplos são 3x mais 4 igual a 13, né, que para a gente poder resolver, a gente primeiro tem que subtrair 4 de ambos os lados e depois em seguida dividir ambos os lados por 3, que nós vamos encontrar x igual a 3. Esse valor aqui ele é único, ele tem que respeitar a equação. Se eu substituir o 3 aqui, vai ficar 3 vezes 3, 9, mais 4, 13. Ou seja, 13 igual a 13, a equação ela foi satisfeita respeitando a igualdade. Nós temos também outros exemplos, né? 2y menos 7 igual a 5 mais y. Nesse caso, né, nós estamos trabalhando com outra letra, mas nós vamos trabalhar da mesma forma, né? Vamos subtrair y de ambos os lados, depois somar 7 de ambos os lados. Subtraindo y de ambos os lados, nós vamos ficar com 2y menos y igual a, se eu somar 7 de ambos os lados, vou ficar com 2y menos y igual a 5 mais 7. Resolvendo a conta, eu vou ter que y é igual a 12. Nesse outro caso, da mesma forma, só que aqui a gente vai ter que aplicar a distributividade, que a gente já viu nos números reais, algumas propriedades. Aplicando, nós vamos gerar a equação do primeiro grau e vamos utilizar subtraindo 3x de ambos os lados, depois adicionando 5 em ambos os lados, né? Vamos encontrar o valor da incógnita, que é x igual a 13. Portanto, a solução dessa equação vai ser x igual a 13. Alguma aplicação dos conteúdos no cotidiano são problemas de compra e venda. Equações de primeiro grau elas podem ser usadas bastante para calcular preços, descontos e lucros em situações de compra e venda. Por exemplo, se você sabe que comprou um produto por um determinado preço e deseja revendê-lo com a margem de lucro específica, né, você pode usar uma equação do primeiro grau para determinar o preço de venda necessário. Um jogo bastante lúdico para abordar esse conteúdo é o Hora do Desafio, que é um jogo onde cada jogador deverá lançar um dado, né, e resolver a expressão para encontrar o x. Esse daqui é o dado, né? Cada face do dado vai ter uma expressão matemática que eles vão ter que resolver, né? As regras são as seguintes: para poder escolher quem vai jogar, né, eles têm que lançar o dado e quem tirar o maior valor para x vai começar a partida. Em caso de empate, os empatados vão lançar o dado novamente. Cada jogador deve posicionar sua forma geométrica na partida, nessa partezinha aqui amarela, e o objetivo do jogo é chegar no finalzinho, que é a chegada, para conquistar a vitória, né? O jogador ele deve lançar o dado e resolver a expressão que o dado parou, e a quantidade de casa que o jogador irá se movimentar é o mesmo que o valor encontrado para x. Se ele parar na casa hora do desafio, o jogador deverá pegar a carta e, sem olhar, entregar ao seu adversário, que vai ler o desafio e cronometrar 2 minutos como tempo de resposta. Se o jogador errar, ele volta para onde estava. Se necessário, pode mostrar a carta, porém o adversário deve ter o cuidado de cobrir a resposta. A carta que já foi utilizada ficará de fora do jogo. Aqui são alguns desafios que são utilizados no jogo, né? Caso o jogador caia na hora do desafio, ele vai puxar uma cartinha dessa e vai ter 2 minutos para poder resolver. Aqui nós podemos ver que é um tabuleiro
algumas cartas, o dado com as expressões algébricas. Essas cartas dos desafios foram utilizadas, elas estão fora do jogo. Aqui nós temos os personagens, né, que são formatos geométricos, um quadrado, uma esfera, um triângulo, né, e o dado. Né. E à medida que eles jogam, eles vão respondendo os desafios e passando nas casas. É uma avaliação muito interessante para esse assunto, né? Ela é, ela pode ser realizada por vários métodos, mas um em específico é resolução de equações, né? Exercícios, vários exercícios, né? Porque apresentando aos alunos alguma série de equações de primeiro grau para resolver, né? Variando a complexidade dos problemas, incluindo equações de coeficientes fracionários, né? Parênteses e termos desconhecidos. Isso vai fazer com que eles tentem superar novos desafios, se adaptar a novos conhecimentos, né? E através desses exercícios eles vão fixar o conteúdo de certa forma mais rápido, né? Que vai acabar avaliando, né? Você vai acabar avaliando, corrigindo os exercícios, a habilidade dos alunos em aplicar as propriedades do cálculo algébrico para isolar a variável e encontrar a solução correta. Bom, é isso.